O projeto de lei 961 de 2023, que está em análise na Câmara, caracteriza como improbidade administrativa o descumprimento de normas que regulamentam o piso salarial profissional, especialmente das áreas de educação e saúde. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, é a autora da proposta. Ela está nos estúdios da TV Câmara e vai participar agora do programa Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda. Eu queria iniciar a nossa entrevista pedindo para a senhora contar casos de abuso, de desrespeito ao cumprimento desses pisos que a senhora tem presenciado. Sim. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com o conjunto da população do nosso país, porque esse é um tema fundamental. Quando a gente fala do descumprimento de uma legislação que garante o mínimo, pagamento mínimo, no caso dos profissionais da educação, R$ 4.420,55, que os prefeitos e os governadores não cumprem uma lei que existe desde 2008 e é sistematicamente descumprida em todos os seus aspectos. A gente está falando de um descaso com a educação do nosso país e não há como a gente avançar no nosso país sem a gente colocar na centralidade das políticas públicas a questão da educação. E esse é um tema fundamental e de preocupação de todas as famílias do nosso país. Então, muito importante a gente estar debatendo aqui. São inúmeras as denúncias que a gente já recolheu do descumprimento dessa norma da Lei do Piso Nacional do Magistério. Campina Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, o Norte, a gente está com mais de 300 denúncias, por isso que a gente viu a necessidade de apresentar esse projeto de lei que vai impor uma sanção penal ao gestor do executivo, seja ele prefeito, governador ou do Poder Federal, Executivo, Presidente, que não cumpra essa lei do piso nacional, do profissional. Vai valer também para outras áreas, como a da saúde, agentes comunitários, um tema que está muito em voga agora no Congresso, a questão dos enfermeiros, vale para todos os pisos? Sim, vale para todos os pisos, porque hoje o que acontece? Quando um prefeito, um governador ou um presidente não cumpre essa lei, o que acontece? Existe uma sanção administrativa que é feita pelos tribunais de conta, que rejeitam aquelas contas que eles apresentaram. Mas ele continua podendo ter um mandato, ele continua podendo ser candidato. Então, essa lei da improbidade administrativa vai retirar esses direitos políticos dele. E aí sim a gente vai ter uma sanção à altura do crime que eles estão cometendo com o conjunto da população. Não tem como atacar a educação pública, não tem como atacar a saúde pública sem antes atacar o seu servidor, aquela pessoa que garante a execução daquele serviço. Então a gente precisa avançar no nosso país e a gente precisa ter essa lei cumprida. A gente tem a lei do piso nacional do magistério, ela garante, além desse pagamento mínimo. E como que isso é calculado? O MEC que faz essa conta repassa os valores suficientes para cada prefeitura fazer o pagamento. É uma lei que todo ano ele é reajustado e os prefeitos não cumprem. Além de ter esse pagamento mínimo, o que essa lei garante? 1/3 da jornada do profissional da educação, do professor, ele tem que ser para formação. Também não é cumprido. E um outro aspecto que não é cumprido é que ele tem que repercutir em toda a carreira daquele profissional, daquela cidade, daquele governo. E eles não fazem isso. Então a gente precisa ter essa sanção. Certo. A senhora disse que foi criado um site, uma espécie de forma de controle. Explica para a gente essa iniciativa. Isso, o nosso mandato, a gente, além de ter apresentado esse projeto, além de ter feito audiências com o Tribunal de Contas da União, do Estado, além de a gente ter procurado o MEC, a gente fez uma audiência pública aqui pela Comissão de Educação, a gente também
criou um site onde os profissionais de educação podem ir lá e denunciar que a sua cidade, que são mais de 5.000, né, municípios, não está cumprindo essa legislação. Por quê? Porque a partir desse site a gente também conquistou pela Comissão de Administração e Serviços Públicos um grupo de trabalho com vários deputados, foi iniciativa nossa, mas tem vários deputados de vários partidos do Brasil inteiro que fazem parte desse grupo de trabalho e a gente vai fazer uma força-tarefa para que seja cumprida a lei, especificamente no caso do magistério. E depois a gente vai avançar para todas as outras categorias. A senhora tem noção do porquê que isso acontece? Quer dizer, uma lei é aprovada, mesmo assim os gestores insistem em descumpri-la. O que acontece? O dinheiro é investido em outras áreas? O que pode estar acontecendo? Porque quando você investe o dinheiro na valorização do profissional, não tem como ter caso de corrupção. Você pega aí o escândalo do kit de robóticas que está acontecendo, né? Quer dizer, que foram comprados esses kits, um número enorme de dinheiro desviado. Então, muitos gestores, eles preferem investir em outras áreas para fazer outras coisas do que investir na valorização dos profissionais. E o que diz a ONU, o que diz a Unesco, todos os pesquisadores que estudam educação? O que faz diferença numa escola? Qual o principal valor de qualidade de uma escola? É a formação, é a dignidade daquele profissional, porque é ele que faz a mediação do conhecimento com aquele estudante, é ele que vai fazer a diferença. E também existe uma elite no nosso país que não quer o povo com uma educação de qualidade. Então, não tem como você destruir a escola sem antes destruir o profissional. Então, como é que você destrói uma pessoa? Você não respeitando ela, você fazendo assédio e você não pagando o mínimo, porque, gente, R$ 4.420,55 por 40 horas de trabalho, a gente está falando aqui de um mínimo. É o mínimo, não é o teto, não é o máximo. E mesmo assim, infelizmente, no nosso país, a luta em defesa da educação é uma luta constante. A senhora é professora de rede pública no estado de São Paulo, está deputada atualmente, né? Diz que foi a primeira, a senhora estava me contando que foi a primeira professora de escola pública a conseguir chegar ao parlamento brasileiro. A senhora já vivenciou na pele essa situação? Sim, durante toda a minha carreira. Porque ó, eu entrei na rede pública concursada com 19 anos. Eu fiquei 23 anos no sistema público de educação no estado de São Paulo. Hoje eu cheguei ao cargo de supervisor escolar. Saí dia 31 de dezembro da escola para chegar aqui no Congresso. Então, a gente lutou e luta por dignidade, por salário, o tempo todo. Nesses 23 anos, todos os anos a gente fez mobilização, conversando com a comunidade, mostrando que esse descaso com o profissional é o descaso também com o estudante, é o descaso com a população. E somos nós, professores, que estamos 200 dias por ano lado a lado com as famílias. Nenhuma outra instituição faz isso. A gente está com as famílias reconhecem e por isso que eles estão com a gente. E eles nos apoiam nessa luta. A senhora já iniciou a conversa com os pares para saber da viabilidade de aprovação? Sim, a gente tem uma ampla mobilização, há uma vontade muito grande de vários deputados, como eu falei, de diferentes partidos, de resolver essa situação. Porque, como eu te disse, Campina Grande está com esse problema, Rio de Janeiro está com esse problema, o estado de São Paulo, inúmeras cidades não cumprem também, o pessoal do Sul também tem esse problema. Então, é uma pandemia do descumprimento da lei do piso nacional. Então, a gente precisa se unir. E assim, veja bem, a gente acabou de votar o relatório do deputado Cajado, que incluiu o Fundeb no arcabouço fiscal. Foi ele que incluiu. A Comissão de Educação, ela é muito diversa, ela é muito plural, né? A gente tem ali pessoas de todos os partidos. E, com relação ao financiamento da educação, houve um acordo, houve um entendimento comum do conjunto dos deputados, que foi uma iniciativa equivocada do deputado Cajado.
Então, quando a gente fala de alguns princípios da educação, isso, apesar das nossas diferenças, fica para fora. A gente consegue chegar num acordo com aquelas pessoas que, de fato, estão compromissadas com o nosso país. Porque falar de educação pública é falar do futuro do nosso país. Deputada, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada e espero voltar aqui outras vezes. Já está convidada. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou o canal da Câmara no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.